Sejam muitíssimo bem-vindas. Hoje eu vou fazer uma live com uma convidada super especial, que é uma aluna minha, a Yas. Daqui a pouco ela vai estar entrando aqui. E a Yas foi uma aluna que ela teve um resultado incrível. Ela teve uma captação de 7 pacientes em apenas 2 semanas. E não só isso, como foram pacientes captados agora, neste fim de ano, nas últimas 2 semanas. Ou melhor, nessa e na última. Então, ela tá com esse conhecimento aí, essa ação fresquinha para passar tudo o que ela fez para vocês. Eu quero destrinchar esse resultado da Yas, e inclusive eu trouxe aqui o que eu reparei que ela segue exatamente do método, do que eu ensino, do que tem que ser feito. Então, ela entrou aqui, já eu chamo ela, deixa eu só contextualizar. Eu vejo que muitas psis, elas ficam patinando e aí elas se sentem perdidas e aí elas acham que o problema é delas e aí elas começam a ficar inseguras e elas começam a achar que, poxa, se ninguém contrata o meu serviço, talvez eu seja ruim, talvez eu não seja tão boa, talvez tenha algum problema em mim, comigo. E na realidade, não. A realidade é que a faculdade não te ensina a captar esses pacientes. A realidade é que você só não sabe fazer. E eu sei que muita gente, muita psicóloga tem ranço de marketing. A verdade é essa. Quem aqui, antes de me seguir, não tinha um ranço do marketing? Ah, negócio de fazer marketing é um negócio feio, sujo, é autopromoção. Ah, não, a psicóloga que se preze não faz marketing, não está compartilhando a vida dela nas redes sociais. Então, é difícil desconstruir essa ideia, essa crença que é muito enraizada, né, na faculdade, de professores, outros profissionais, enfim. Então, quero discutir tudo isso aqui com vocês e, é claro, fique aqui até o final, porque eu vou te explicar hoje como é que você vai conseguir ter exatamente esse mesmo resultado do que a Yasmin, ainda neste ano de 2024. Não sabote o seu crescimento, não ache que já foi, deixa lá, 2025 você volta a focar, não. Ainda dá tempo. Mesmo que nas últimas semanas você esteja inativa, esteja desmotivada, esteja sem postar muito, esteja sem aplicar estratégia nenhuma, não importa. Ainda dá tempo, tá? Então, deixa eu convidar ela aqui. Já eu vou fechar os comentários aqui, só pra gente focar. Gente, isso aqui foi uma tentativa de fazer um babyliss, tá? Fiz tudo errado. Esse aqui eu abri pra fora, você vê que tá assim, e o outro eu abri pra dentro. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Oi, Yas, estou te ouvindo muito bem. Eu só vou fechar os comentários pra gente focar e pra não ficar Ok, aparecendo te cortando. obrigada. E Bem aí, TDAH. que prazer ter você aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. O prazer é meu. Um convite inédito, assim, nessa minha caminhada, então eu tô um pouco nervosa. Me desculpem aí a voz trêmula, mas Camis me guia, porque eu às vezes falo demais, e aí eu vou indo. Tá bom? Obrigada. Fique tranquila, esse vai ser um bate-papo e que bom que você consegue abrir essa vulnerabilidade, porque somos seres humanos também, né? Massa. Inclusive, esse é um dos pontos que tá aqui, já a gente vai conversar sobre ele. Yas, eu queria que você contasse, para a gente começar, um pouquinho do que você faz hoje. Então, se você é só psicóloga, se você procura outra atuação, se você atende só na clínica, se você está atendendo por plano de saúde ou não, se já atendeu. E aquela pergunta básica, né, de todo professor no início da faculdade. Por que você decidiu cursar psicologia? Tá. Então, hoje eu atendo só a clínica, né? Na verdade, desde quando eu me formei, eu sempre atendi ali pela clínica e eu nunca cheguei a atender por convênio. O que eu fiz ali no início foi participar de uma clínica 100% online, que era mais bem remunerada do que o convênio paga pra gente, mas ainda assim era bem baixo, né? O repasse que a gente tinha. E eu escolhi a psicologia de uma forma muito assim, de paraquedas, na verdade. Cheguei ali no meu terceiro ano e eu não sabia muito bem o que fazer. E aí todo psicólogo meio que escuta aquilo, né? Você sabe dar conselhos muito bem, você escuta muito bem as pessoas, né? Por que você não tenta? Aí no primeiro período eu falei, vou fazer, né? Aí no primeiro período ali de psicologia eu falei, é isso, amei todas as matérias e é isso que eu quero pra minha vida. Então foi assim, pular de paraquedas e deu muito certo essa junção entre eu e a Que psicologia. legal. E você é psicóloga há quanto tempo?
sou psicóloga há 2 anos. Na verdade, eu me formei, não, eu me formei um pouquinho mais, mas eu tô atuando na clínica há uns 2 anos. É relativamente pouco, vai. É pouco, muito pouco. Pela frente, assim, já tá indo muito bem. Eu elenquei aqui as 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas que eu vi no seu perfil e no seu posicionamento, que é o que eu ensino, mas que muitas psicólogas não, que é o que eu chamo de básico bem feito. É o básico bem feito. É o mínimo que você precisa ter para ter resultado. Se você não cumpre isso aqui, vai ser difícil você crescer, vai ser difícil você lotar a sua agenda, vai ser difícil você captar pacientes qualificados. E no seu início da clínica, teve muita dificuldade de captar pacientes? Como é que foi isso para você? Cami, na verdade, desde quando eu comecei a entrar no mundo da psicologia clínica, eu já comprei alguns cursos de marketing, já vim me posicionar no Instagram. Então, desde o início, todo o meu consultório, ele foi criado pelo Instagram. Então, assim, no começo foi sim difícil, porque eu tinha um perfil ali de 200 pessoas e amigos e familiares, então eu meio que estava ali produzindo conteúdo, fazendo o que estavam me ensinando, mas eu não via muito resultado. Não tinha gente nova chegando e meus amigos e minha família não poderiam fazer terapia comigo. Então eu passei ali acho que uns 6, 5 meses, assim, produzindo conteúdo direto, usando outras estratégias para atrair outras pessoas, até eu realmente conseguir ver algum resultado. Entendi. E sobre essas crenças, eu comecei a live falando sobre isso, né? Sobre as crenças que a gente ouve na faculdade, que o psicólogo não pode expor, que o psicólogo não tem que estar na rede social, que divulgar o trabalho é antiético e que o psicólogo tem que ser reservado e que tem que ficar quietinho e que não pode muito bem cumprimentar as pessoas dizendo que é psicólogo. Se vê um na rua, Ave Maria, atravessa a rua e não fala. Uhum. Para você, se você já ouviu alguma coisa e principalmente já acreditou em algo relacionado a isso? A crença sobre dinheiro, captação, enfim. Cami, eu sempre ouvi isso, né? Que o psicólogo ele tinha que ser mais quieto, não pode, né? Encontrar paciente e abraçar o paciente, né? E eu nunca cheguei a acreditar, eu meio que assim aceitava. Tipo, essa é a minha realidade, eu escolhi essa profissão, então essa é a realidade. Mas eu nunca me identificava com aquilo, porque eu sou muito assim, uma pessoa muito pra fora, né? Muito brincalhona, muito. Gosto de fazer as pessoas rirem, e eu não sou esse tipo de psicólogo que as pessoas falavam, e eu ficava meio que, poxa, será que eu não vou conseguir, sabe, seguir na minha profissão, ajudando as pessoas e tal? Então eu nunca acreditei muito, foi mais uma aceitação. E aí depois eu fui vendo, né, me aproximando de outros psicólogos e vi que não era bem assim. E aí eu respirei aliviada ali, né, por saber que eu poderia ser eu e conseguir prestar um ótimo serviço. Eu me identifico. Na infância, sempre fui uma criança mais extrovertida. Nunca tive vergonha. Nunca tive vergonha, assim, criança, fazendo apresentações e estando no palco. Eu lembro que nas peças de teatro na escola eu não me incomodava em ser a personagem principal, falava de forma tranquila. E eu lembro que quando eu pensei em cursar psicologia, eu falei, poxa, mas será que eu quero ser essa pessoa tão séria que o psicólogo tem que ser, essa pessoa tão distante, né? Aquela pessoa toda formal e toda recatada. E eu ficava, cara, pra mim, até que eu também fui conhecendo outros psicólogos e vendo que não, pera aí, não é esse estereótipo, não é esse preconceito todo. E eu vou entrar aqui, então, no primeiro pilar que logo que eu olhei o perfil, seu conteúdo, seus stories, eu bati de cara e falei, é isso, esse é um dos principais motivos pelos quais a Yasmin está dando certo, está tendo essa captação, que se chama autenticidade. Eu vou te dar minha, tá? Vendo de fora. Depois, quem estiver aqui, vai lá, conhece o perfil da Yas, segue ela, acompanha ela, se inspira nela. Você é uma psicóloga fora do padrão. Você tem piercing, você tem tatuagem grande, você se veste do seu jeito. Pelo menos eu não encontrei nenhuma foto de blazer, nenhuma foto necessariamente toda formalzona, porque não é o que te representa. Então tem fotos no seu perfil de você sendo você, de você nos seus momentos de lazer, de você curtindo o show, de você fazendo isso, você fazendo aquilo. E, velho, quantas pessoas querem uma identificação, uma conexão com um psicólogo fora desse padrão? E quantas pessoas
também não têm um piercing, também não têm uma tatuagem, também não gostam das mesmas coisas que você e pensam, opa, é ela, vai ser ela. Porque ela é diferente do que todas as outras. Com ela, eu vou conseguir me abrir. Com ela, eu não vou me sentir julgado. E eu não tô dizendo que a Psy, que, por exemplo, usa blazer, que Tá errada, né? Uhum. De jeito nenhum. O ponto aqui é ser fiel à sua essência. E você está sendo muito fiel à sua essência no seu perfil. Isso é um grande destaque, porque existem várias outras pessoas que têm um nicho de border. Eu já vi vários perfis, só que ninguém consegue copiar a sua história, o seu jeito, a sua personalidade, as suas características, aquilo que você gosta. Então, para trazer isso, bater de frente, eu acredito que em alguns momentos tenha vindo a insegurança, né, o medo. Total, nossa, assim. No início, quando eu fui, né, me expor assim e tal, eu fiquei, poxa, eu tenho os piercings. E, na verdade, alguns deles são até depois que eu comecei a vir aqui pro Instagram, né? Algumas tatuagens também. E aí eu sempre fiquei, poxa, será que alguém vai querer se consultar comigo por conta das tatuagens e dos piercings? Será que eu vou perder minha credibilidade como profissional? Será que eu não vou passar autoridade, né? Mostrar que eu realmente domino o assunto, que eu realmente posso ajudar aquela pessoa? Mas eu sempre tive... Eu acho, Cami, que eu não consigo ser de outro jeito, sabe? Eu não consigo ser uma pessoa de verdade, assim, e me mostrar realmente. Então, eu sempre tentei agir muito baseado nos meus valores, na pessoa que eu quero ser e o que eu quero construir, e não nas minhas emoções, no meu medo, na minha ansiedade. Então, isso me ajudou muito e agora eu tô super tranquila. Se eu quiser fazer outro piercing, eu tô tranquilaça com isso, inclusive. Aliás, outro ponto que eu vi, que eu vou compartilhar aqui, porque está exposto no seu perfil, tá? Tudo bem. Uhum. Você não precisa adentrar, mas eu acho que é importante trazer isso aqui, que você gera muita identificação com o seu público-alvo, mais do que outros psicólogos, porque você tem o diagnóstico do qual é exatamente o nicho. E aí eu vejo que muitas psis, elas têm, por exemplo, tem um nicho de depressão. Ah, Cami, eu nunca tive depressão, eu preciso mudar de nicho? Não, você não precisa ter tido o problema para ter a capacidade técnica, habilidade de tratar o paciente. Mas, se por aventura, por acaso, coincidentemente ou não, você tiver o mesmo diagnóstico, já tiver passado por algo parecido, é muito, muito, mas muito, mas muito, presta atenção aqui, Psi, muito valioso que você compartilhe. Porque você gera esse efeito de ela me entende, ela já passou por isso, ela não vai me julgar, ela vai me acolher, é ela, precisa ser ela. Por quê? Porque as pessoas querem isso, querem conexão. Nosso trabalho é o quê? A conexão humana, pura conexão. Não existe terapia sem a vinculação. E é corajoso da sua parte abrir isso, porque eu sei que é um tema que muitas vezes é delicado. Eu, por exemplo, tive uma história com depressão, com uso de álcool, drogas, medicamentos, substâncias, com suicídio mesmo, e eu já abri de forma pincelada, e sempre que eu abro é inacreditável a mensagem. Né? Eu também já passei por isso. Cami, eu comprei de você por causa disso, porque eu vi eu também. Então isso é muito legal. Não tenho medo de mostrar vulnerabilidade. E aí, para os psis entenderem até que ponto compartilhar, eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez que é assim: compartilhe suas cicatrizes e não as feridas abertas. Se você está latente, está te causando muito sofrimento, tudo bem, deixa em off, deixa reservado. Se você se sentir à vontade, você conta. Se é algo que já passou, que você tá bem, que você já, enfim, se organizou mentalmente, emocionalmente, conta, compartilha, faz disso. Eu acho que realmente esse é um dos grandes diferenciais, assim, do meu serviço. Quando eu estava na faculdade, eu recebi o meu diagnóstico de borderline quando eu estava ali na faculdade, né? E abrindo um pouquinho assim, dentro da faculdade, eu tive uma tentativa de suicídio. E eu lembro que eu estava, assim, no fundo do poço. E eu lembro que eu falava, eu nunca vou melhorar, eu nunca vou ficar bem. E eu lembro que eu prometi uma coisa para mim mesmo também. Eu vou tentar uma última vez. Se der certo e eu conseguir realmente me reerguer e virar, né, e se tornar uma pessoa que eu gosto de ser, eu vou ajudar outras pessoas que estiveram no mesmo lugar que eu. Então eu sempre tive isso muito claro. Quando eu terminei a faculdade, era isso que eu queria, na verdade, quando eu terminei a faculdade, eu queria trabalhar com questões de suicídio.
Aí depois eu fui indo mais ali pro border e tudo mais. Mas eu sempre tive isso na minha cabeça. As minhas dores, as minhas cicatrizes, elas são a minha maior força, assim. Elas são o meu maior diferencial. Inclusive, no início dos tratamentos com os novos pacientes, é o que mais gera vínculo, né? Eu uso muito isso para gerar vínculo ali com eles. E é muito lindo, assim, você escutar ali de um paciente, principalmente, né, falando mais do meu nicho, paciente borderline, ele escutar, caramba, foi a primeira vez que eu fui ouvida, foi a primeira vez que alguém me entendeu no nível que você me entende. Então, realmente é algo muito, muito significativo e importante para mim. Caramba, que poder. Amei essa frase. Minhas cicatrizes são minha maior força, né? Meu maior diferencial, de fato. Muito legal, muito, muito bonita essa história, Yas, de verdade. Obrigada. É isso, as pessoas se conectam com outras pessoas com histórias reais. E a gente entra aqui no terceiro ponto, que tem a ver com esse tema, que é o nicho. Você tem um nicho claro. Eu estava falando sobre isso ontem, sobre a escolha do nicho, como definir o nicho, por que o nicho é importante. E aí eu vi algumas pessoas mandando assim nos comentários. Ah, é porque eu gosto de tantos assuntos. Eu também gosto de tantos assuntos. Eu acredito que você também gosta de muitos assuntos. Somos muito facetados. Eu adoro temas como, por exemplo, relacionamentos. Eu amo psicologia. Hoje já me encontrei no marketing. Eu gosto de moda, de beleza, de comida, de gastronomia. Enfim, eu gosto de várias coisas. E eu vou trazendo pequenas pinceladas de quem eu sou, do que aqui na minha vida, no meu perfil, mas ainda assim, 90% do meu conteúdo precisa ser voltado para o nicho. Foi difícil. Na verdade, você já falou, né? Que você começou com suicídio, depois border, mas você já foi. Se eu escolher um nicho, eu vou me limitar e aí não vou atrair paciente nenhum. Ah, não. Assim, no início Você no início foi assim, muito, muito difícil mesmo, porque eu não conseguia saber. A gente sai ali da psicologia, né, da faculdade, querendo falar de tudo e tal. Eu pensei em autoestima, eu pensei em relacionamentos, eu pensei em suicídio, eu pensei em depressão. Eu comecei falando de depressão, depois eu fui para suicídio, depois eu fui para ansiedade, até chegar no border. Então, assim, o que eu acho e o que eu vejo é que a gente tem muito medo de testar, assim, sabe? Eu acho que, por exemplo, eu defini um nicho aqui, eu vou falar sobre relacionamentos. Então, eu tenho que falar sobre relacionamentos pro resto da vida. Não, eu acho que não precisa ser dessa forma. Eu acho que a gente vai se encontrando no processo, sabe? Então, assim, não foi borderline desde o início, foi muita coisa. Então, realmente é difícil, realmente a gente fica meio perdido. Mas eu acho que o processo de se encontrar também é esse fazer, assim, esse fazer, atender pessoa, ver se identifica, se gosta, se não gosta. Eu acho que a gente deveria, assim, colocar mais em prática mesmo as coisas. Foi assim que deu certo pra mim, pelo menos, né? É exatamente isso, exatamente isso. Só para ter noção, eu já falei no Instagram de autismo, TDAH, temas que hoje, honesto, não fazem parte do meu estudo mais denso, sabe? Eu não paro para ler denso, grosso, um artigo sobre autismo, porque não é minha área de atuação. E é isso, é você fazendo. E aí eu tenho uma frase que é: a clareza vem ao longo do processo. Você não vai dar o seu primeiro passo e aí você vai falar: ah, pronto, agora sim eu me encontrei. Fiz o primeiro post no feed e já tá tudo lindo. Pronto, é isso, não. Então, tá muito difícil. Como impossível. Até hoje a gente reencontra, se redescobre, porque Sim. começando não vai. Sim, total. E o ponto do nicho é que você encontra as pessoas certas, aquelas que precisam de você, aquelas pessoas que já chegam entendendo que precisam de ajuda. Não é uma pessoa que precisa ficar sendo convencida e tudo mais. É muito mais você direcionando ela com seu conteúdo, né, guiando, mostrando as dores, tudo do que convencendo. Por isso, o nicho tem esse grande poder. Então, psis que estão nos ouvindo, saibam, você definir um nicho não é uma sentença de morte, não é um casamento. Você pode pedir o divórcio, você pode mudar de ideia, né? Só não troca de nicho todo dia, porque aí... Não, aí sim, né? Também não é 8 ou 80. Vou trocar o tempo todo, vou ficar para sempre com esse. Eu acho que até eu chegar no border, até eu chegar realmente ter a clareza do border, demorou aí esses 2 anos mesmo, assim. Demorou. Poxa, foi o quê? Acho que tem uns 8 meses, mais ou menos,
que eu definia, falei, não, eu vou falar de border mesmo e tal, eu ainda tava meio border e ansiedade, border e ansiedade. Mas outra coisa também que eu acho que os nichos, eles às vezes se complementam. Então, assim, o meu nicho é borderline, mas eu falo de relacionamento. Claro. O meu nicho é borderline, mas eu falo de autoestima. O meu nicho é border, mas eu falo de suicídio, eu falo de depressão, eu falo de ansiedade, eu falo de comportamento alimentar. Porque dentro ali do border tem muitas outras coisas também. Então, em outros nichos, você pode e deve falar de outros temas, né? Mas ali é o teu foco, né? O teu posicionamento sempre tem que estar guiado no meu caso, pelo border, mas super dá para falar sobre outras coisas. A gente não fica. Essa limitação que a gente pensa que vai ter é muito dentro da nossa cabeça. Eu me sinto super livre para falar de qualquer coisa, sabe? Por exemplo, agora no final de ano, eu não tenho falado tanto assim do borderline nos meus conteúdos. Eu tô falando sobre coisas que acontecem na vida das pessoas, tipo festa de fim de ano, relação saudável com o álcool, com a comida, como lidar com parentes. Eu atendo pessoas fora do país, né? Como os imigrantes, eles ficam nesse lugar. Então, eu não estou falando especificamente do border, né? Então, a gente pode ter esse movimento, assim, né? Pelo menos eu acho que pode, né, Cami? Perfeito. Pode, deve. Ninguém merece um perfil em que você passa 365 dias no ano falando sobre um único assunto. Não existe isso, não é aceitável, fica chato. Então, você tem o seu nicho aqui como tema principal, e aí você tem os galhos, né? Então, que são complementos. É impossível você falar de autoestima sem falar de relacionamentos, é impossível você falar de ansiedade sem falar de rotina, é impossível falar de ansiedade. Então, vai casando. Só não cada dia falar de um tema diferente. E aí aqui a gente entra no próximo tópico que eu anotei aqui, que eu acredito que deu um gás nessa captação de fim de ano, que foi justamente você focar intencionalmente nas dores do final de ano. Então eu anotei algumas aqui que você trouxe na sua produção de conteúdo, inclusive Psis. Depois que terminar essa live, vão lá no perfil da Yas, tá? Você trouxe a questão das brigas do final de ano, né? Então, conflitos, discussões. Nem todo mundo tá feliz, tá satisfeito nesse fim de ano, né? Outra coisa, a pessoa que tem um diagnóstico, ela não deixa de ter só porque é Natal e Ano Novo. Ela ainda tem que lidar com isso. Às vezes ela tá... Às vezes a crise vem por causa desses eventos. Por causa do Ano Novo intensifica, né? Sim. Exato. Então não é assim, ai, tá todo mundo pensando em farra, em festa, em curtição, e ninguém liga mais pra psicólogo uma hora dessa. Estamos... Eu achei também, mas eu vi que não. 14 dias, 2 semanas, 7 pacientes. 7, foram 7. Essa semana foi 4. Olha isso, gente. Você trouxe temas como bebida, né? Então, a pessoa que bebe, aí vira copo, vira, e aí depois se arrepende, chora e fica triste, se sente culpada e etc. Então, quais são as dores relacionadas ao seu nicho com esse final de ano? O que é que o seu público está vivendo? Yas, conta um pouquinho pra gente, de forma prática, o que é que passou assim pela sua cabeça? Qual foi o seu processo criativo para pensar nessas dores e produzir conteúdo sobre isso? Eu pensei exatamente isso. Eu vi uma live sua falando como captar pacientes como captar pacientes nesse final de ano, né? E aí você teve uma parte da live que você deu muitos exemplos de situações. Eu anotei todas as situações. E aí depois, quando eu fui ali produzir o conteúdo, eu pensei, tá, a pessoa que tem border, o que ela tá vivendo? Essa pessoa que tem border, ela tem briga na família? Tem. Essa pessoa que tem border, ela tem a questão com álcool? Tem. Tem a questão com alimentação? Tem. Tem a questão com estar longe da família? Tem. Então eu fui utilizando e medindo essas situações que você deu as ideias pra gente, baseado muito nisso, em como eu poderia adaptar para o meu tema principal. Perfeito, é isso. Tá, eu dei as ideias do conteúdo, aluna aplicada, né? Aplica o resultado. E outra coisa que você traz muito no seu perfil também, que são as dores reais desse border, no caso do seu público-alvo, né? Você traz isso de forma muito real. Então, você ensina, ao invés de você... Vou explicar melhor. Ao invés de você chegar em Reels e ficar assim, paradinho e falar: olá, pessoal, hoje eu vou falar da relação do border com álcool. O border tem uma tendência a exagerar álcool por conta do seu comportamento impulsivo. Poxa, que chato, né? Monótono. Eu já teria saído. Eu também já teria saído. Você pega
o copo térmico e bebe. E se filma Aham. bebendo. Aí você pega o copinho de shot, E espera vira. ele com água, É com água. e aí vem e vira, e aí tá na festa curtindo. Ou seja, você é a representação real daquilo que a pessoa vive. É impossível a pessoa bater o olho naquilo e não pensar assim, meu Deus do céu, sou eu. Essa mulher, ela tá com uma câmera na minha casa, uma câmera na festa, porque ela tá vivendo. É impossível. Aí depois você filma com o joelho, né, assim, agachado no chão, com a maquiagem toda borrada, chora, etc. Então, Uhum. isso é muito real, a gente fica imerso no conteúdo porque é envolvente, é algo que prende, é algo diferente da média, diferente do comum, não é monótono. Isso é muito legal. Bom mesmo. Dores Invisíveis, o nome disso é Dores Invisíveis. Eu vou fazer uma caixinha amanhã sobre dores Eu invisíveis. posso falar uma coisa, Cami? Como eu falei, eu tô há um tempo já, né, no Instagram, mas eu nunca tinha focado muito nos Reels. E eu acho que o grande diferencial para eu ter conseguido captar tantos pacientes foi ter focado muito nos Reels. E eu sempre tive muita dificuldade de produzir, porque para mim eu tinha que abrir a câmera e ficar falando. Só que eu não gosto disso, e aí eu pensava, poxa, quem que vai estar gostando, sabe? E aí a virada foi realmente conseguir ter mapeado essas situações que o meu público vive. Eu também utilizei muito o que as minhas pacientes passam na vida delas, e eu também utilizei muito o que eu passava, porque eu também sou a minha persona, né? Eu sou o meu público. Então, isso acaba facilitando um pouco a minha produção de conteúdo por ter ali o meu diagnóstico também. Então, mas assim, eu ainda acho que eu posso melhorar bastante na minha produção, né? Só que eu não fiquei pensando muito nesse perfeito, sabe? Eu fui fazendo e eu pensei, pô, quanto mais eu fizer, melhor eu fico e vambora. E aí o resultado veio bem rápido e eu até fiquei surpresa também. Eu vejo que a maioria das psicólogas não é executora. Por isso que eu tô Sim. sempre batendo na tecla. Se saia da aprendedora para executora. Yas, você tem noção de quantas pessoas assistiram a minha live dando as ideias de conteúdo do final do ano, mas simplesmente colocaram aquilo em um caderno e aí fecharam o caderno e seguiram a vida? Eu acho que a maioria, né? Eu vi. A maioria assiste e anota e fala assim: ah, depois eu aplico. Ah, quando eu só e quando eu tiver um tempinho na minha agenda, eu coloco em prática. Não, gente, não pode. Você tem que aprender a aplicar, aprender a aplicar, aprender a aplicar, porque é assim que você vai em constante evolução. Então, seja mais mão na massa, sabe? Tipo assim, arregaça as mangas, vai lá e faz. Faz mesmo. Não pensa muito, sabe? Só faz, tipo, posta e sai do celular. Posta e bloqueia. Nem vê, Eu, sabe? e, e muitas pessoas também chegam e falam assim para mim: ai, Cami, eu não tenho ideia de conteúdo. Você mesmo já trouxe uma ideia de conteúdo que é infinita, as demandas dos seus pacientes. Não é Uhum. o caso da paciente. A minha paciente Laura, de 36 anos, Identificar, não. vai pegar só o tema, término de namoro. Uhum. Ninguém tá falando da sua paciente, você tá falando só do geral. Outra coisa, história que você vivenciou. Anota aí, Psi. Quais foram as histórias de superação que você vivenciou? Alguma história difícil, alguma frustração que você já teve na vida, alguma conquista, algum momento de dificuldade que você conseguiu se reerguer? Poxa, conta, lembra disso. Não precisa às vezes nem falar que foi você que viveu, mas você pega o contexto e transforma isso em conteúdo. E falando ainda das dores invisíveis, da representação real que a pessoa vive, eu vi um reel seu que me chamou muita atenção, que ficou muito bom mesmo. Inclusive, Yas, deixa eu te perguntar uma coisa de assunto aqui rápido. Você já impulsiona posts? Sim, impulsiono desde. Tem um tempo já. Mas eu tinha parado. Aí com você eu voltei e tive Volta, muito resultado. volta, porque assim, tráfego é como se fosse o Wi-Fi que você paga para atender os pacientes. É fundamental. E aí tem que dizer, ah, não tenho tanto para investir. Não tem problema, não precisa Não investir R$ 2.000 por mês. é tanto, é pouquinho mesmo. 200, 300, R$ 5, mas investe um pouquinho, tá? Que foi assim, o Reels, né? Você tava, acho que, não sei se na frente de um espelho ou se filmando, enfim, e aí tava com o celular na mão. Quando o namorado, sei lá, quando a pessoa demora 5 minutos pra responder. E aí, Sim. esperar responder. Nossa, isso era tão eu, assim, na adolescência, sabe? Bem dependente emocional, bem Aham. matura emocionalmente.
E eu falei, caramba, se eu visse esse Reels há alguns anos atrás, como eu teria me identificado? E eu, né, pensando na minha história. E eu sei que muita gente vive isso hoje. E aí, eu quero que vocês que estão nos assistindo façam um exercício ativo de criar um bloquinho de notas, seja no celular ou seja por escrito, que você vá tendo essas ideias, inspirações e anota. Inspiração, anota. Nossa, Porque na sim, eu faço muito se isso. organizar para produzir o conteúdo, você já vai ter uma lista com várias ideias. Você só vai escolher qual ideia vai ter. Outra coisa que eu faço, recomendo, cria uma pasta no Instagram e salva, vai salvando Sim, aqueles posts. ótimo, isso é Ao muito invés, bom. ao invés de você ser só uma consumidora, eu fico aqui vendo Reels, rolando Reels. Não, inteligente, produza mais do que você consome, troca o tempo consumindo pelo tempo produzindo, você ganha mais. E aí, quando você for consumir, né, estiver passando o seu tempo, que é normal também, você entende, poxa, por que esse Reels aqui me chamou a atenção? Por que isso aqui me prendeu? Por que eu me identifiquei? Peraí, vou salvar aqui para eu modelar. Nunca copiar, mas modelar, entender certo? E repetir a mesma premissa. Eu sempre, na verdade, assim, depois que eu te conheci, eu comecei a fazer isso, né? Então, eu tenho ali um bloco de notas cheio de ideia. Então, eu tô, sei lá, por exemplo, eu tô, às vezes, no atendimento, assim, a pessoa fala alguma coisa e vem, tipo, pô, uma ideia de conteúdo. Eu dou, anoto uma palavra-chave para depois eu anotar. Eu tô na rua e aí me veio uma ideia, anoto ali na hora. Então, assim, acaba que a gente vai criando um processo de conteúdo infinito, igual você falou mesmo, a gente nunca não sabe o que postar, sempre tem alguma coisa para ser postado. Eu faço um processo também no Instagram, tipo assim, ali na hora do meu lazer, né? Acabou os atendimentos, estou ali vendo o Reels. Quando eu vejo algo interessante, eu comecei a salvar. Eu às vezes não vou ali com a intenção de agora vou procurar os Reels para me inspirar. Eu tô ali no meu lazer, vi um Reels legal, alguma psicóloga, alguma pessoa que fala de algo parecido com o meu, eu só salvo e deixo ali. Então, quando eu vou lá e vou produzir o meu conteúdo, eu abro o bloco de notas, eu abro a pastinha ali do Instagram e eu tô sempre tendo ideia. Eu nunca tive isso, tá? Nem sempre foi assim. Tem esses quase 2 meses aí que eu comecei a ser um pouco mais criativa, eu diria. É Mas isso, criatividade é uma habilidade também, né? A gente consegue praticar e realmente conseguir fazer isso. exato, eu falo. O mais difícil vocês já fizeram, gente, que é fazer uma faculdade de psicologia. 5 anos ali, né? Prova, é sentar a bunda na cadeira, é receber ordem de professor, é ter que se deslocar, é sobre fazer trabalho em grupo, que dá mais dor de cabeça do que tudo. O mais já está feito. O que vem daqui em diante pode não ser extremamente simples, porque você não teve esse conhecimento, mas não é difícil, não é impossível. Possível, sim. Tem as suas dificuldades, claro, mas é muito possível. E uma coisa que eu vi também no seu perfil é que você deu um gás nesse fim de ano, você deu um bom gás, Eu dei. que é Eu dei. importante. Volume importa. Eu não estou dizendo que a Psi precisa postar assim 600 posts em um ano, né? 2 posts por dia em média. Não precisa, a não ser que você tenha uma equipe, a não ser que você tenha uma social media, uma copywriter, tem uma estrutura para esse volume. Você fazendo sozinha, poxa, vai te demandar muito tempo. Agora, existem fases da vida. A vida não é aquela linha tênue entre, tá bom, eu vou manter aqui sempre a mesma constância, o mesmo volume, tá tudo bem. Poxa, se você quer um resultado mais rápido, você precisa fazer por onde? Então, você não tem nada, não tá captando nada. O perfil tá com as moscas. Dá um gás, como a Yas fez. Então, mantendo uma constância aí de, em média, 2 publicações por dia há algum tempo. Depois você conta um pouco mais sobre há quanto tempo, por que você resolveu gás. Mas só para fechar a linha de raciocínio aqui, existe um momento para tudo. Você quer uma captação mais rápida? Então, dá o gás. Se organiza, vai lá, vai com tudo, porque esse final de ano, principalmente, e até o início do ano que vem, é o momento em que muitos profissionais vão estar de férias, vão estar desacelerando, e você pode crescer aqui. Porque enquanto a concorrência tá, ó, praia, curtição, todo mundo vem pra Bahia, vem pro Nordeste, Ai, feliz, adoro. praias, todo mundo querendo saber de sombra, água fresca, caipirinha, você vai estar dando um gás. Aí a pessoa pensa assim, ai, Cami, mas eu não mereço descansar, poxa, eu vou ter um burnout. Merece, total. Você tá nesse nível, vai lá, faz seu descanso. Mas
dá para conciliar. Dá para conciliar. Pode organizar manhã de trabalho, à tarde de descanso, manhã e tarde de trabalho, noite de descanso. Dá para encaixar, dá para colocar uma horinha mais no sábado, não dá não? Produção de conteúdo. Dá, super dá. Eu acho que isso é incrível do digital, inclusive, que você tem essa flexibilidade. Então, assim, você pode descansar, por exemplo. Nesse fim de ano, eu realmente dei um gás, porque o meu consultório estava indo para um lugar que eu não queria que ele estivesse indo, e aí eu coloquei um objetivo de faturamento, assim, na minha cabeça. Eu falei, eu vou alcançar, porque é fim de ano, eu vou tentar. Eu não tenho nada a perder, né? No máximo, o que vai acontecer aqui é ninguém me escutar, mas depois eu volto também. E aí eu decidi produzir pelo menos um Reels por dia, né? Todos os dias da semana. Então são 5 Reels que eu posto por semana. Vou te interromper. Cami, eu acho que tem um pouquinho mais de um mês só. Sei lá, uns 35 dias, sabe? Só. Porque aí os outros foi eu aprendendo, né? Foi eu estudando para conseguir colocar em prática. Então tem uns 35 dias, mais ou menos. E eu também posto ali os carrosséis, porque eu tenho o designer, mas eu tô postando na parte ali do almoço, né? E o Reels eu posto no final da tarde. Então, assim, eu realmente dei um baita de um gás. E eu acredito que sim, foi por isso que eu consegui ter um resultado tão rápido e tão grande mesmo, assim, né? Para mim, mesmo estando no Instagram e já tido fechado a minha agenda, eu já fechei a minha agenda por conta do Instagram. Então eu sei que dá certo. Mas eu nunca consegui captar 4 pacientes numa semana. Na verdade, nem era numa semana. Foi ontem. Hoje é quinta, né? Foi quarta. Ainda tem semana pra frente, sabe? Pode vir mais alguém. Eu nunca tive tanta procura como eu tô tendo. Todo dia eu recebo procura. Todo dia. Pelo menos 2, 3 procuras. Então, assim, nossa, dá até vontade de chorar, porque nunca aconteceu isso na minha vida, realmente. Então, assim, eu falo, né, que às vezes a gente tem que se esforçar, às vezes a gente tem que dar esse gás e realmente sair um pouco da nossa zona de conforto, mas caramba, a gente vai ser recompensado, porque a gente sabe que vai dar certo. Então não é um trabalho meio burro, né? Que eu não vou estar ali tendo nada de volta. Eu vou conseguir, porque, por exemplo, se a Cami conseguiu, eu consigo. Se a Yasmin conseguiu, você também consegue. Eu não sou aqui a expert em marketing, produção de conteúdo, né? Então eu acho que a diferença foi realmente eu ser constante e tentar. Eu acho que são essas duas coisas que, nesses quase 2 meses, fizeram muita diferença para mim. Yas, que lindo o seu relato, de verdade. É realmente emocionante. Muito, muito feliz em ver a sua trajetória, essa história. Realmente é algo inspirador. Eu duvido que tenha alguma psi ouvindo essa live que não esteja inspirada, com gás. Essas psis não vão nem dormir essa madrugada. Elas vão ficar acordadas, estudando o seu perfil, modelando você. Podem modelar à vontade. Darem esse gás também. E que legal. E isso é fruto do seu trabalho. Aquela coisa que eu falei. Tem muita gente que me segue, tem muita gente vindo aqui, mas é a minoria que faz. É a minoria que dá o gás. É a minoria que acelera. Então, eu quero estar fazendo parte dessa minoria e ter essa minoria que são as psicólogas acima da média comigo. Eu tenho muito orgulho mesmo. Estou te conhecendo, assim, ao vivo agora. Parabenizar aqui na frente de todo mundo pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua vontade de persistir, mesmo frente às dificuldades, mesmo tendo, entre aspas, tudo para dar errado, né? Num pensamento assim, sabotador. E que legal que você possa ser inspiração para muitas pacientes. Obrigada mesmo, Cami. De nada, você merece mesmo. Eu quero passar uma mensagem para as psis aqui, que é: psis, amanhã, às 7 horas, já ia falar a hora errada, horas da manhã, eu vou abrir vagas para o programa de aceleração de resultados. Eu vou explicar brevemente aqui o que é o PA. O PA é um desafio de 3 semanas, então é basicamente o que falta para a gente realmente terminar o ano de 2024. É um desafio de 3 semanas, 100% prático, 100% mão na massa, para você terminar o ano de 2024 captando pacientes. Eu não quero que você adie o seu sucesso, eu não quero que você adie os seus resultados achando que já está tarde, que não dá mais tempo. Eu quero que você termine o ano de 2024 se sentindo assim como a Yas, bem satisfeita, recompensada, podendo investir talvez nos presentes de Natal, no look do Natal, na festa do Natal, na ceia com a família, talvez fazer uma viagem no final do ano, início do ano que vem, porque a gente merece, né, ter essas Total, pequenas... merecemos muito. Isso é o que
dá o gás para a gente continuar seguindo o nosso propósito. Então, acredito que é uma baita oportunidade para você, Psi, para você que quer fazer parte desse 1% das psicólogas acima da média, que estão dispostas, tá? E vai ser uma honra te acompanhar. A gente tem aulas ao vivo comigo, aulas de tira dúvidas, de direcionamento, mas é um material muito, muito, muito bom que realmente vai transformar sua vida, sua carreira, sua questão de pacientes. Então, esteja aqui no meu perfil, eu vou abrir as vagas 7 horas amanhã, que é sexta-feira, deixa eu ver que dia é amanhã, dia 6 de dezembro, tá? Yas, quero te fazer uma última pergunta aqui, que na verdade não é uma pergunta, então é um pedido. O que que você diria para as psis que estão nos ouvindo e que estão, talvez, em como no momento que você estivesse há uns 2, 3 meses atrás? Essas psicólogas se sentindo meio perdidas, até estão tentando postar no Instagram, mas assim, estão patinando e não estão vendo o resultado, e aí elas estão desmotivadas, não sabem o que fazer, tem paciente viajando, a renda no final do mês está, no final do ano está caindo, e aí elas estão meio perdidas, se sentindo encurraladas. O que que você diria do fundo do seu coração para essas psis? Eu vou falar 3 coisas. Primeiro, comprem o PA. Segundo, façam o que a Cami ensina. Terceiro, sejam constantes. Vocês não têm nada a perder, a gente não tem nada a perder. Nesses meus resultados nos últimos dias, eu percebo que tem muita gente que não quer passar essas festas de fim de ano sozinha, sem nenhum acompanhamento. Então, assim, tem muita gente precisando de ajuda e tem espaço para todo mundo. Uma coisa que eu posso falar, assim, do fundo do meu coração: não deixem as suas emoções e os seus pensamentos dominarem vocês. Ajam a partir do que é importante para cada uma, ajam a partir dos seus objetivos. Então, se você deseja alcançar tanto faturamento, tal faturamento, se você deseja ser uma psicóloga com autoridade, bem posicionada, age a partir disso. Poste com medo mesmo, faça pensando que tá ruim, faça pensando que não tá sendo legal, sabe? Você vai se encontrar nesse processo, você vai conseguir melhorar, você vai conseguir um dia produzir o conteúdo e falar, poxa, cheguei no meu lugar. Mas não deixe esses pensamentos e essas emoções guiarem os seus comportamentos. Isso realmente é do fundo do meu coração e eu entendo muito cada uma de vocês que acabam paralisando mesmo por conta dessas emoções e desses pensamentos. Tá tudo bem que vocês tenham esse tipo de emoção e pensem dessa forma, mas não deixe que isso guie o comportamento de vocês. É possível eu sentir uma ansiedade muito grande e pensar que não tá perfeito e postar. Você é capaz de fazer isso, sabe? Então, faça diferente, sabe? Faça diferente, porque daí com certeza você vai colher alguma coisa diferente. Pelo menos uns 5 seguidores você vai ter nesse perfil, não é possível. Tá bom? É isso. E não precisa de 20 mil seguidores para captar paciente. Não, total. Eu nem tenho isso, meu perfil é pequeno. Você tem 100 pessoas, 200, 500, 1000. É suficiente, alguém ali que você converte. Agora, você vai precisar ser estratégica, você vai precisar ser intencional. E eu anotei o que você me falou, vou levar isso pra vida, anotei na minha agenda. Deixe os pensamentos e emoções tomarem conta. Age de acordo com seus valores e o que é importante para você. Adorei. Sim, isso foi parte do meu tratamento, né? Como eu falei, eu sou borderline, eu fiz tratamento, então eu aprendi muito, por como eu sou uma pessoa muito emocional, muito impulsiva, eu tive que aprender a realmente a guiar o meu comportamento não a partir do que eu sinto, porque isso oscila. Hoje eu quero uma coisa, hoje eu tô chateada com alguém, hoje eu não gosto de mim, mas amanhã muda. E aí, se eu guiar o meu comportamento baseado nisso, caramba, minha vida vai ficar assim, ó, montanha-russa. Então, é um divisor de águas mesmo pensar dessa forma. E foi realmente o que me ajudou também. Uma das grandes coisas que me ajudaram nesses últimos dias. Yas, muito obrigada pela sua presença, por essa mensagem inspiradora para as psis. Se a psi sair dessa aula aqui descrente, achando que não é possível e não vai fazer nada, eu não sei mais o que pode motivar. O que a gente pode fazer, né? Só se fazer por ela. Só indo na casa dela, puxando pelo orelha e falando, acorda. Só assim. Sim. Yas, muito obrigada. Obrigada, Cami. Aqui, entrem lá no perfil dela, sigam ela, acompanhem, depois me contem pra gente o que vocês acharam dessa live. Por favor, me fala. Desejo muito mais do que captação de pacientes para você. Desejo muita captação
também. Desejo sucesso, boas festas, final de ano, produção de conteúdo, tudo de bom para você. Conta comigo. Obrigada. Igualmente, desejo o dobro, assim, porque você realmente mudou minha vida. Muito, muito obrigada pelo espaço para eu poder, né, compartilhar a minha história. Eu amei. Tava super nervosa no início, mas agora eu tô tranquilaça. Poderia ficar aqui para sempre, inclusive. Obrigada, gente. Obrigada, Cami, de verdade. Nada. Um beijo, Yas. Tchau.